Olá, tudo bem? Sou a tia Angélica, professora do terceiro ano. E na nossa aula de hoje falaremos sobre a multiplicação. A multiplicação é a soma de quantidades iguais. Isso mesmo, a multiplicação é uma espécie de adição. Vamos então recordar o que é adição? Vamos relembrar os termos da adição. Lembrando que pode ter mais de duas parcelas, tá? Uma adição. No caso, a Angélica está dando um exemplo de uma adição com duas parcelas. Então, vamos lá. O número 4 representa a primeira parcela. O número 2, a segunda parcela. E o sinalzinho de mais, que é essa cruzinha. Então, 4 mais 2 é igual a 6. 6 é a soma ou o total. Ou podemos representar assim, né? 4 mais 2 é igual a 6. Primeira parcela, 4. Segunda parcela, 2. A soma ou total é o 6. Vamos observar a quantidade de vezes representada por cada grupo de giz de cera. E temos o seguinte. Primeiro grupo, temos 6 giz de cera. No segundo grupo, outros 6 giz de cera. Então, 6 mais 6 é igual a 12. Na multiplicação, a gente vai organizar da seguinte forma. 6 é o número que se repete. Então, qual é o número que se repete nessa imagem? O número 6. E a quantidade de vezes que esse número se repetiu? Quantos grupos tem aí de 6? Exatamente, 2 grupos. Então, esse número se repetiu 2 vezes. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. Isso aí. Multiplicação é a soma de quantidades iguais, como eu já falei. E você já deve ter ouvido falar, ao invés de multiplicação, na frase continha de vezes, não já? Então, a continha de vezes é justamente a multiplicação. E o sinal da multiplicação é o x, que chamamos de vezes. Agora vamos recordar os termos da multiplicação. Ou, quem já não conhece, nós vamos conhecer os termos da multiplicação. Então, vamos lá. 6 é o multiplicando, 2, o multiplicador, e o resultado nós chamamos de produto. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. Isso aí. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Preste atenção nesses conjuntos de flores. Qual o número que se repete? Isso mesmo, é o número 2. E qual a quantidade de vezes que ele se repete? 3. Então, na adição, eu posso representar 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Na multiplicação, vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Isso aí. E agora? Observe esses conjuntos de peixinhos. Qual o número que se repete? Em cada conjunto tem 4 peixinhos, tá? Qual o número que se repete? Isso mesmo, é o número 4. E qual a quantidade de vezes que ele se repete? Ó, 4 e 4. Ele se repetiu 2 vezes. E aí, numa adição, eu represento da seguinte forma. 4 mais 4 igual a 8. Na multiplicação, eu vou representar da seguinte maneira. 4 vezes 2 igual a 8. Mais um pouquinho, vamos praticar? Agora observe essas cédulas de R$ 5. Cédulas é um outro nome que a gente dá para notas, tudo ok?
E aí eu tenho 3 grupos de cédulas de R$ 5. Numa adição, eu represento 5 mais 5 mais 5 dá 15. Na multiplicação, eu vou ver qual o número que se repete. Pensa comigo. Isso aí, o número 5. E quantas vezes esse número se repetiu? 3. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Isso aí. E agora? Eu tenho um grupo de 3 pirulitos. Como que eu vou representar na multiplicação? Qual o número que aparece? Qual é a quantidade que aparece? O 3. Isso mesmo. E qual a quantidade de vezes que esse número se repete? Quantas vezes esse grupo apareceu? 1. Então, 3 vezes 1 igual a 3. Então, lembre-se que todo número que for multiplicado, por 1 será igual a ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 10, 10. E assim por diante. Outra coisa, e todo número que multiplicar por zero será zero, ok? E aí, agora vamos arrumar a multiplicação numa continha armada, que é aquela em pé, em que o número um fica em cima do outro. Observe a quantidade de boias. Qual o número, a quantidade de boias que se repete? Exatamente, o 6. E quantas vezes ele se repete? Quantas vezes tem esse grupinho de boias? 3. Então, 3 vezes 6 vezes 3 é igual a 18. Se eu contar, eu vou ter certeza que tenho 18 boias. Mais uma vez. Agora, preste atenção nas botas, nos grupos de botas que estão sendo apresentadas aí. Qual o número? A quantidade de botas que se repete. Qual a quantidade que tem em cada grupo? Exatamente, 7. E quantas vezes esses grupos de bota se repetem? 2 vezes. Então, 7 vezes 2 é igual a 14. Então, hoje vimos que a multiplicação é uma forma mais rápida de adicionar quantidades iguais e que precisamos estar atentos à quantidade de vezes que o número se repete e quantas vezes ele aparece. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau!